Então é isso aí. Quanto de ração eu preciso dar para o meu cachorro por dia? E quantas vezes por dia eu preciso alimentar o meu cão? Uma pergunta tão simples, mas que gera tantas dúvidas nas pessoas. Todo mundo que tem um cachorro em casa sabe que uma das principais obrigações diárias de todas as pessoas, quando tem qualquer tipo de animal de estimação, na verdade, né? Não é nenhum cachorro, é alimentar o animal, alimentar o animal. Todas as pessoas sabem que existe uma responsabilidade em ter um animal, que é alimentar o animal. Mas o que poucas pessoas sabem a realidade é quanto de alimento eu preciso dar para o meu animal. Quantas vezes por dia eu preciso alimentar o meu animal. Para a grande parte dos pets, de forma geral, é comum e tradicional que as pessoas deixem o alimento à vontade. Deixar o alimento à vontade é uma forma da pessoa, vamos dizer, não errar, porque se meu animal está com fome, ele vai ter o alimento disponível e ele pode ir lá e comer a hora que ele quiser. Muitas pessoas têm essa preocupação e para vários tipos de pet é comum que as pessoas pensem dessa maneira, em oferecer o alimento à vontade, para que ele coma o quanto ele achar que deve comer, para que ele coma quando ele achar que deve comer. E o maior problema é que isso não é o correto a ser feito para um cão. Ou, na verdade, até seria, se a gente fosse pensar em um animal livre, em um animal solto. Porque os animais na natureza, eles não têm uma abundância de alimento. Então ele está sempre migrando, ele está sempre protegendo o território ou buscando um território. Os animais, eles têm apenas duas funções no mundo. Na verdade, todos os seres vivos, de forma geral, têm apenas duas funções no mundo, que é sobreviver e reproduzir. Quando a gente fala de alimentação, é o instinto nato, né? Desde que o animal nasce, ele está tentando sobreviver. E a alimentação é um dos meios que ele tem para conseguir sobreviver. E quando a gente fala de animal livre, qualquer animal livre, ele vai sempre querer comer o máximo possível para armazenar aquela reserva, armazenar aquela energia, porque ele não sabe quando ele vai ter novamente uma refeição. Quem aqui nunca adotou ou acolheu, resgatou um animal da rua ou um animal em situações de abandono, animal em situação de maus tratos? Quem aqui nunca viu um animal que chega em casa e você, para cuidar bem do animal, primeira coisa que você quer oferecer ao animal é alimento? Vou oferecer alimento para o meu animal para que ele coma e coma bem, para que ele coma à vontade. E você nota aquele animal comendo vorazmente como se não houvesse amanhã. E realmente para ele é como se não houvesse amanhã. O animal come, 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 de se acabar, de ficar estufado, porque ele não sabe por que é que ele está tendo aquela refeição e quando é que ele vai voltar a ter outra refeição como aquela. Isso é comum para o animal em liberdade, para o animal solto, para os animais realmente livres, porque estes animais, eles estão preservando o futuro. Eles estão vivendo em um momento de escassez, aonde ele não sabe se ele vai ter alimento todos os dias. Essa é a situação normal de todos os animais. Mas você, que é uma pessoa responsável, você que tem um cãozinho em casa, que cuida bem desse cãozinho, ou está buscando maneiras de cuidar bem desse cãozinho, talvez você gere essa dúvida. Quanto de alimento eu preciso dar para o meu cão? Quantas vezes por dia eu preciso alimentar o meu cão? Já que todos dizem, ou grande parte das pessoas dizem, que não é saudável deixar a alimentação à vontade. E realmente não é. Um dos maiores erros que você pode cometer com o seu animal é deixar o alimento disponível à vontade, porque o seu cão, hoje, na sua casa, não tem mais esta função de sobreviver. Ele não precisa sobreviver, porque ele já sabe que ele vai ter alimento todos os dias. Quem aqui tem um cão com mais de 2 anos? Ou seja, um cão com 2 anos de idade sabe que ele vai ter comida todo dia, ele sabe que não vai faltar alimento para ele. Um cão filhote que veio de pais criados por humanos, ou seja, um filhote que já teve o pai e a mãe criado por outros seres humanos, que sempre teve alimento todos os dias, esse filhote já nasce meio que pré-programado, sabendo que não vai faltar alimento para ele. Essa é a maior diferença entre os nossos animais domésticos, os animais humanizados que nós temos hoje em dia, dos animais de antigamente. Que os animais antigamente, os animais ainda selvagens, os animais livres, eles não sabem. Eles acordam de manhã sem saber se eles vão se alimentar.
Eles acordam e não sabem como vai ser o dia. Vai aparecer algum agressor, vai aparecer algum inimigo, eu vou ter que defender meu território, eu vou ter que tretar, brigar com alguém, eu vou ter que brigar até a morte, talvez hoje seja meu último dia de vida. Os animais não sabem disso. Pensa, olha a sua volta. Os pássaros, por exemplo, que provavelmente em qualquer lugar que você more no Brasil, provavelmente você vai ver aí um pardal, uma pomba, uma andorinha, um bem-te-vi. Você vai ver algum desses pássaros. E esse pássaro sabe que ele vai acordar de manhã e ele não sabe se ele vai conseguir alimento ou não. Ele vai ter que voar, mas ele pode ser pego por algum predador, ele pode ser caçado, sei lá. Ele não tem certeza do dia. O nosso cão na nossa casa, ele tem o que eu chamo, né, o que eu categorizo dentro da minha metodologia Restauracão, eu categorizo os cães em um índice de previsibilidade. E eu te pergunto, qual é o índice de previsibilidade do seu cão? Quanto do seu dia, quantos por cento das 24 horas do dia do seu cão, ele já sabe o que vai acontecer? Ele já sabe que horas que você acorda, que horas que você vai sair para trabalhar. Ou para quem trabalha em casa, ele sabe o que você vai fazer logo depois que você acorda. Que horas você toma café, se é que você toma café. Que horas que você vai dar um pãozinho para ele. Ele sabe o que ele precisa fazer que graça ele tem que fazer para ganhar um petisquinho. Para quem ele vai pedir na casa, que é mais fácil de ganhar aquela guloseima. Ele sabe que horas que você volta do trabalho, que horas que você começa a mexer no almoço. Ele sabe o tipo de carinha que ele precisa fazer para quando você está lá picando alguma coisa na tábua, para fazer almoço, para fazer a janta. O seu cão sabe de tudo. Ou seja, o seu cão tem um alto nível de previsibilidade na rotina dele. Um animal na natureza, ele tem um baixo nível de previsibilidade, porque ele não sabe o que vai acontecer a qualquer momento. Tudo muda em qualquer momento na natureza. Do nada, o tempo fecha, começa a chover, pode chover pedra. E ele pode perder o ninho. Ele estava há tipo 2, 3, 4 semanas montando o ninho dele, preparando. Um belo dia, alguém decide limpar o telhado e acaba com o ninho dele. Alguém decide podar uma árvore e acaba com o ninho dele. E assim, a previsibilidade num animal livre, ela praticamente não existe. Para um animal em casa, principalmente os cães, que ficam presos em casa. Tem pessoas que têm um cão com 8, 9, 10 anos, que nunca passeou com o cão, que nunca saiu à rua. Um cão que nasceu e se criou dentro de um quintal e nunca saiu. Então, como é que eu posso dizer que esse cão tem algum tipo de insegurança? Nenhuma insegurança. Ele já sabe de tudo que vai acontecer, inclusive que vai ter comida com certeza, porque pode faltar comida na mesa do meu dono, mas no meu potinho de ração não vai faltar. É assim que as pessoas cuidam dos animais hoje em dia e elas não percebem os gatilhos que estão sendo implantados nesse cão, que acabam gerando doenças depois de alguns anos em uma rotina altamente previsível. Então eu vou explicar um pouquinho mais para vocês sobre como alimentar o seu cão, qual a real quantidade que o seu cão precisa de alimentação e quantas refeições o seu cão precisa. Beleza? Participem comigo, quero muito saber se tá tudo bem, áudio e imagem com vocês. Digita aí 22222 no chat para mim saber que tá tudo bem com vocês, áudio e imagem. Eu tô fazendo uma live aqui fora, inclusive essa live acontece todos os dias, em vários horários do dia. Eu hoje não trabalho mais presencial, eu não tenho mais uma rotina como um veterinário profissional, né? Eu costumo dizer, inclusive brinco, que eu sou um veterinário aposentado. E então eu trabalho de casa, né? Moro no sítio, dá 40 quilômetros de distância da cidade mais próxima daqui. Então eu moro aqui isolado e eu gosto de ter esse contato com a natureza. Eu venho várias vezes por dia, como eu trabalho apenas online, faço as consultorias online hoje, faço atendimento de pessoas do mundo todo. Meu foco principal é atender pessoas com quadros difíceis, quadros complexos, quadros crônicos. Atender pessoas que têm cães, que as pessoas já gastaram muito dinheiro, já foram para vários veterinários, já fizeram vários exames e ainda estão descontentes, não conseguiram o resultado que elas queriam com um determinado problema de saúde do seu cão. Não sei que tipo de problema seu cão possa ter, se ele tem uma dermatite, uma otite, se ele se coça, se ele tem dor de ouvido, se ele está com diarreia, se talvez ele tenha alguma alergia. Saiba que tudo isso é possível de melhorar a qualidade de vida do seu cão, melhorar a nutrição do seu cão, melhorar
o equilíbrio do seu cão, porque toda e qualquer doença só aparece quando um cão está desequilibrado, e eu trabalho com isso. Quadros difíceis e complexos que pessoas já gastaram muito dinheiro, já fizeram muitos exames, já foram para vários veterinários e ainda não encontraram a solução, eu convido para vir conhecer nosso método, para fazer uma análise de caso comigo pelo WhatsApp, conversar comigo e entender um pouco mais sobre como você pode melhorar a qualidade de vida do seu cão. E conforme eu tenho espaços vazios na minha agenda diária, vou terminando meus atendimentos, eu costumo abrir aqui uma live para poder conversar com vocês, entender um pouquinho mais sobre vocês, entender as dores, dificuldades, as principais dúvidas que vocês têm. Inclusive, fica meu convite. A gente tem um site chamado Dica do Veterinário. Você pode entrar no Google, ou mesmo para quem está no TikTok, pode seguir a gente lá no YouTube, dicadoveterinário.com, né? Coloca lá Arthur, Dica do Veterinário, você vai me encontrar, vai encontrar o nosso site. E no nosso site você pode entrar no nosso grupo de WhatsApp para receber os nossos links das nossas lives diárias. Inclusive, vocês podem assistir as lives gravadas, para quem assiste só ao vivo, a gente tem as lives gravadas para vocês assistirem outros temas, talvez que possam te ajudar a cuidar melhor do seu cão. E se você se interessar, você pode também mandar suas dúvidas, mandar suas perguntas lá no nosso site, dicadoveterinário.com. Rolou no final do site, tá lá um botãozinho, enviar dúvida grátis. Você me manda a sua dúvida, eu vou criar uma aula como essa para responder a dúvida de vocês. Assim como me mandaram a seguinte dúvida: quanto de ração preciso dar para o meu cão? Quantas vezes por dia preciso alimentar o meu cão? E por isso eu faço essa introdução de que para você alimentar o seu cão, você precisa entender que os nutrientes que o seu cão precisa para se alimentar, eles dependem do tipo de vida, do tipo de rotina que esse cão tem. Portanto, quanto de atividade física o seu cão faz por dia? E aí sim, eu vou saber quanto de alimentação o seu cão precisa. Se a gente for analisar o verso da embalagem em ração, né? Para quem dá ração. Tem alguém aqui que faz alimentação natural para o seu cão? Dita aí 33333 se você dá alimentação natural para o seu cão. Eu posso fazer uma outra live explicando um pouco melhor sobre alimentação natural, tá? Mas hoje mais especificamente falando sobre quantidades e número de refeições para quem alimenta o seu cão com base em ração. Porque a gente tem, no verso da embalagem de cada ração, a gente tem marcado lá a quantidade de recomendação do fabricante. O fabricante, ele meio que recomenda que todas as pessoas que compram aquela ração, ele recomenda que você dê uma quantidade X de ração por dia. Só que entendo, aqui eu costumo dizer para as pessoas, sejam um pouco mais questionadoras. Não seja uma pessoa que aceita tudo, que ouve tudo. Porque às vezes as pessoas não têm malícia, né? A grande maioria, na verdade, da população não tem malícia nas coisas. Ela se deixa levar, se deixa enganar por qualquer coisa que dizem. E claro, gente, se você for olhar o verso da embalagem da ração, o fabricante, apesar de ele ter uma certa obrigação, uma certa obrigatoriedade de cumprir algumas regulamentações da lei, que é recomendar a quantidade de uso, assim como existe em qualquer embalagem de qualquer produto. Se você olhar lá na embalagem lá do Toddy, do Nescau, tá lá, recomendação de uso. Eles têm que dar algum tipo de recomendação de uso para te dizer quanto usar daquele produto, né, para fazer uma determinada porção do uso. O fabricante da ração também ele vai fazer uma recomendação para você. Só que, claro, que ele quer te recomendar usar o produto de uma forma que você gaste mais, para que você compre mais, né? Então é uma recomendação meio tendenciosa. E aí, para quem segue aquela recomendação, tá errado. Não que esteja errado, mas você não pode seguir apenas aquela recomendação do fabricante. O que você não pode de jeito nenhum é fazer o que a Tânia está dizendo que faz, que quer deixar a alimentação à vontade. Isso é um grande crime, isso realmente é muito errado e traz sérios problemas para os animais, tá? Essa é a recomendação que definitivamente você não pode fazer, é deixar a alimentação disponível para o seu cão, tá? Isso de forma alguma. Para quem segue a recomendação do fabricante, não que esteja errado, mas existem umas maneiras para você lapidar melhor esta quantidade e fornecer a quantidade equilibrada, uma quantidade mais adequada de alimento para o seu cão. Como? Quando você consegue ter uma noção de quanto de energia meu cão gasta por dia. Como é a rotina do seu cão? Como é o nível de movimentação que o seu cão tem ao longo do dia? Esse é um primeiro ponto para que a gente possa pensar em quanto de ração dar para o meu cão. O segundo ponto é
qual é o score corporal, ou qual é a aparência do meu cão. Por exemplo, eu estou aqui conversando com vocês. Por mais que vocês não me conheçam, vocês olhando para mim, pelo meu rosto, ou pelo meu biotipo, quando eu mostro o meu braço, ou quando eu estou conversando com vocês, vocês têm uma ideia de que eu sou uma pessoa magra. Eu não sou um cara musculoso, eu não sou um cara gordinho, eu não sou um cara, como dizem, fortinho. Eu sou um cara magro. Você não precisa de muito entendimento sobre nutrição para você olhar para mim e você falar, olha, o Arthur não é um cara gordo. Ele não é um cara em sobrepeso, certo? A mesma coisa você precisa olhar para o seu cão e ter uma noção dele. Entre o seu cão, ele está acima do peso, ele tem aquela cinturinha ou não? Ele já está aquela coisa reta? Porque isso é o score corporal. Isso é análise do seu cão para dizer, opa, peraí, ele já está um pouquinho gordinho, ele está ficando gordinho. Isso é um sinal de que ele está se alimentando mais do que gastando energia. Se ele come mais do que ele gasta de energia, vai engordar, vai fazer reservas de energia. Se você vê o cão magro, onde você olha para ele e você vê que está aparente os ossos, as costelas, as vértebras da coluna, o cachorro bem magro, aquele estilo até mesmo de caquexia, como a gente vê alguns cães de rua, opa, peraí, ele está muito magro. Então você sabe que realmente ele está comendo menos do que ele tem gastado de energia. Ou seja, ele gasta menos energia, ele gasta mais energia do que ele consegue se alimentar. Ou esse cão, ele está talvez em um estado de debilidade, com algum tipo de, respondendo a algum tipo de doença, está com algum tipo de contaminação, uma doença viral, parasitas, pulgas, carrapatos. Se o cão está doente, ele vai ter alguma doença que possa estar consumindo a energia dele, né? Os parasitas, de forma geral, né, que existem na nossa sociedade também, né, o que a gente chama aqueles que... Parasitas são seres que vivem às custas do outro, né? Parasitas são aqueles pulgas, carrapatos, vermes gastrointestinais, sarna, são ácaros, que vivem às custas do seu cão. Então aquilo que o seu cão come, talvez ele não esteja absorvendo 100%. Uma parte daquilo que ele come acaba sendo consumido pelos parasitas. E aí um cão entra num estado de caquexia, né? Onde ele não precisa gastar muita energia, mas o pouco que ele come, ele tem que repartir com os parasitas. Então, somente analisando a grosso modo, você consegue ter uma noção de que o seu cão está mais para cheinho, gordinho, ou está mais para magrelo, caquético. Ou está ali bem no peso, está no score correto. Como você definiria o seu cão? Coloquem para mim aqui. O seu cão está gordinho? Digita 4444. O seu cão está magrinho? Digita 5555. Deixa eu saber aqui. Gordinho 4, magrinho 5. Coloca para mim aqui. Ou quem tem dificuldades, fala não sei, digita aqui não sei, se você está em dúvidas com relação a isso. E claro, né, gente, se vocês puderem me ajudar com os seus likes, joinhas e curtidas, agradeço. Espero que o áudio esteja bom para vocês, apesar de estar ventando pra caramba por aqui. Tá bom? Bora lá então. Deixa eu ver aqui. 5, 4. Opa, pera aí, ó lá. A Emanuele já disse que é 4, hein? Beleza. Boa tarde, Francisco. Seja bem-vindo, tá bom? Renan Pereira, seja bem-vindo. Obrigado pela participação de vocês, tá bom? Quem puder participar conosco, depois no final da live eu abro para perguntas. Então, com base no score corporal, quem respondeu que o cão está gordinho, você já pode, a partir disso, o quê? Reduzir a quantidade de alimentação que o seu cão tem, certo? Muitas pessoas dizem que o cão precisa comer várias vezes por dia. Errado, ele não precisa. Eu diria para vocês que 1 a 2 vezes por dia seria o suficiente. Cães com problemas endócrinos, cães com problemas hormonais, cães com diabetes, cães com problemas de metabolização hepática, tudo bem, são cães que, devido a um problema de saúde, ele precisa receber mais porções de alimentação durante o dia. Ou mesmo cães filhotes, né? Ele tem um metabolismo ainda em formação, ele ainda está formando o organismo. Tudo bem, seria aceitável a gente colocar alimentação mais vezes por dia para um cão filhote. Mas um cão adulto que
não tem um gasto energético. Pessoas, quem aqui passeia com o seu cão? Quem aqui passeia com o cão? Coloca para mim aqui. Quem aqui passeia? Digita 6666. Se a pessoa passeia com o cachorro, ou seja, o mínimo de gasto energético pela locomoção, esse cão tem. Se o cão não passeia, o que é o pior do não passeio? Não é a questão de não andar, mas sim ele não exercita a mente. A mente do cão, ela também precisa ser exercitada. E é exatamente esse o principal ponto que acontece com o animal em liberdade. O fato desse cão não ter a previsibilidade do que vai acontecer em cada momento do dia faz com que ele esteja sempre com uma certa insegurança, sempre atento, sempre gastando energia, se preparando para o que der e o que vier. Já um cão com um alto nível de previsibilidade, esse cão que já sabe tudo que vai acontecer, como vai acontecer, que horas que dá comida, que hora que ele ganha petisco, que hora que o dono está em casa, este cão, ele não gasta nada de energia em casa. Porque é sempre a mesma casa, o mesmo jeito, é igual lá o da Praça Nossa, né? Mesmas praças, mesmas pessoas, mesmo jardim, mesmo banco. Isso faz com que esse cão não tenha um gasto de energia mental. O passeio para esse cão, ele é muito mais sensorial e fundamental para exercício mental do que a própria atividade física. Para quem tem um cão e nunca passeou com um cão, sabe que esse cão está correndo sérios riscos de vida ao longo dos anos. É o típico caso da pessoa que vai chegar um belo dia e falar assim: meu cachorro está doente, não sei o que ele tem, meu cachorro está vomitando, o que é que eu faço? Meu cachorro não para de se coçar, já tentei de tudo e não responde nada. Porque o cão que começa a ter quadros de debilidade mental pela falta de atividade e estímulos mentais é um cão que padece. Porque o cérebro é quem comanda todo o seu corpo. O cérebro é quem dá os impulsos para que você produza hormônio, para que você aumente a motilidade, para que você tenha, por exemplo, a insegurança do ambiente demanda esses estímulos para o animal. Então, um animal, por exemplo, que possa acelerar a motilidade intestinal dele, porque ele está com medo. Então, o que acontece? Um animal que está acuado com medo, ele defeca. Ele defeca por quê? Porque o cérebro está mandando o intestino acelerar o processo de absorção de líquidos. Por quê? Porque ele quer se preparar para a fuga. Um cão que acabou de se alimentar, se ele for acuado e sentir medo, ele vai produzir a mímica do vômito, ele vai vomitar. Para quê? Para que ele fique livre, e ele fique livre do alimento, e ele não perca energia fazendo a digestão. Vocês já ouviram falar, o tempo que eram crianças, alguém falar assim: olha, não pode nadar depois que come, que vai dar congestão. A congestão é o fato de você praticar uma atividade física intensa, sendo que o seu corpo está fazendo um outro trabalho, o seu corpo está fazendo uma outra atividade. No caso da digestão, você comeu, você mandou sinal, seu cérebro começa a mandar sinal para o estômago, fala assim: ó, pode se concentrar, faça a digestão tranquilamente. Enquanto seu corpo está preparado para fazer a digestão, ele quer que você fique o quê? Em repouso, para ele não ter que se preocupar com nada. Se de uma hora para outra você começa a correr, você começa a fazer uma atividade física intensa, seja nadar, andar de bicicleta, qualquer outro esporte, o seu cérebro fala assim: olha, para a digestão. Ele não consegue fazer tudo ao mesmo tempo, porque ou o estômago precisa de sangue para digerir o alimento, ou os seus braços e pernas precisam de sangue para poder fazer a função física. Ele não vai ter uma boa função equilibrada em nenhum nem outro. Então eu entendo que um cão que não passeia não tem esse controle mental, não tem esse estímulo mental. Além da questão da atividade física. E ao contrário, a atividade física deveria sempre anteceder a alimentação. Porque é assim que acontece na natureza. O animal, primeiro ele anda longos quilômetros, ele corre atrás e caça para buscar o alimento. Quando ele consegue, a alimentação é uma recompensa pela atividade física realizada. E em casa, a gente dá alimento de manhã, dá alimento à tarde. Por quê? Porque tem que dar. E todo mundo acostumou e aprendeu assim. Dar alimento para o cão várias vezes por dia, sem uma explicação qualquer. E realmente isso vai, ao longo de alguns anos, vai dar certo e vai dar tudo bem.
Mas vai chegar uma hora, e como eu sou veterinário há muitos anos, e eu atendo todos os dias várias pessoas com problemas crônicos de saúde com seus cães. Eu atendo pessoas que já têm veterinário, pessoas que já passaram por vários veterinários. Eu atendo pessoas que já fizeram vários exames e têm diagnósticos de doenças nos seus cães que elas não sabem por que surgiu. E elas dizem, por que meu cão não responde ao tratamento? Eu te respondo, porque existem gatilhos básicos que estão instalados na programação mental do seu cão, que você não compreendeu. A forma como você alimenta sem dar uma motivação para o cão, uma hora começa a pedir conta. Então o seu cão passa muitos anos felizes, sem problemas, nenhum tipo de sinal ou sintoma. Mas vai chegar uma hora que esse cão vai começar a ter problemas. E você vai ficar perdido sem saber da onde surgiu. Por que meu cão de uma hora para outra começou a vomitar? Por que meu cão de uma hora para outra começou a cair pelo? Por que meu cão de uma hora para outra começou a ter convulsão? Porque esse cão não foi tratado como um cão. Ele não foi respeitado na sua natureza. Quem está comigo aqui? Deixa eu ver. Digita aí 7777. Quem está me acompanhando, quem está entendendo o que eu estou dizendo? Digita aí 7777. E claro, quem puder dar os seus coraçõezinhos, seus joinhas, agradeço demais. Obrigado pela participação. Wesley, Emanuele, quem entrou aqui, Rô, seja bem-vinda, tá bom? Obrigado pela participação. Wesley que tá mandando perguntas, no final da live eu abro para perguntas de vocês, tá bom? Tânia, seja bem-vinda, obrigado, viu? Maria Copires, obrigado pela presença de vocês. Márcia Teixeira, que legal, obrigado, tá bom? Por vocês estarem aqui. Leandro, tem outro xará aqui, Arthur, seja bem-vindo. Magalu apareceu por aqui também. Renan tá conosco ainda também? Beleza. Daqui a pouco no final da live eu abro para responder as perguntas de vocês. Então, pra gente... Nídia, obrigado, viu? Então, pra gente poder compreender como eu faço a alimentação correta do meu cão, eu deveria pensar quanto de atividade física eu consigo fazer pro meu cão. Então, se eu não tenho gasto de energia pro meu cão, eu deveria dar menos alimento pro meu cão. Se eu já percebi que o meu cão está mais para gordinho do que para magrinho, eu também preciso reduzir a quantidade de alimentação do meu cão. Quer dizer que mesmo dando a quantidade recomendada pelo fabricante, meu cão ainda está ganhando peso. Por quê? A quantidade do fabricante é uma recomendação genérica. Ele não sabe quanto de energia seu cão gasta. E o alimento, ele é proporcional ao gasto de energia. Nunca esqueça isso. Então, comecei a engordar. Opa, para, fecha a boca, reduz a sua alimentação. Ou aumenta a sua atividade física. Não quer aumentar a atividade física, não quer fazer exercício, ensinar seu cachorro, passear e tudo mais, então, pelo menos, fecha a boca, para que ele comece a comer menos do que ele precisa. E aí o próprio corpo começa a fazer o equilíbrio o quê? Gastando, consumindo a energia armazenada, certo? E aí ele entra no que a gente chama de balanço energético negativo. Se eu percebi que meu cão tem um alto gasto de energia, ele comendo aquela quantidade, ele emagreceu e agora está começando a aparecer os ossinhos, começando a aparecer as costelas e as vértebras da coluna, opa, peraí, ele está faltando nutrientes, ele está gastando mais energia do que ele está consumindo, então eu posso aumentar a alimentação. Ou, que eu recomendo é fazer um check-up, porque talvez não esteja faltando nutrientes, talvez seu cão não esteja fazendo muita atividade física, talvez essa alimentação não tenha tanta qualidade. Porque comer o alimento não quer dizer absorver nutriente. O fato de você comprar uma ração boa, dar uma alimentação de qualidade, não quer dizer que o seu cão está absorvendo aquele nutriente que você deu para ele comer. Por exemplo, o cão tem uma facilidade de predileção e absorção de nutrientes de origem animal. Toda vez que eu dou proteína e nutrientes de origem vegetal, esse cão vai ter dificuldades para absorver. Então, isso também influencia na quantidade. Porque se eu der 1 kg de batata doce para o meu cão, é diferente de eu dar 1 kg de carne. Os dois vão ter absorção de nutrientes diferentes, além da composição. Um é rico em carboidratos, outro é rico de proteínas. Se você não tem gasto de energia, você não precisa de carboidratos. As proteínas são boas, mas para suprir a sua necessidade. Carboidratos são bons para suprir a sua necessidade. Se o seu cão não tem esse gasto de energia, nem mental e nem física motora, então, cuidado com o excesso. Avaliou o score corporal, tá ficando gordinha? Breca, reduz a alimentação. Sempre procure fazer algum tipo de atividade física para o seu cão antes de oferecer alimento.
certo? E de preferência, varie os horários. Não faça tudo do mesmo jeito na mesma hora, nem no mesmo local. Isso é uma dica de ouro que vai gerar um gatilho de ativação neurológica no seu cão, que vai começar a mobilizar células imunológicas, porque esse cão começou a ter uma diminuição do índice de previsibilidade. Vejam só. Então, seguir a recomendação do fabricante não é uma receita de bolo. Não é porque está no fabricante que eu vou seguir à risca. Eu preciso ler o meu cão e saber o tipo de rotina e tipo de ambiente que o meu cão tem em casa. Certo? Certo. Quantas refeições eu vou dar então? Eu diria, para um cão adulto, 1 a 2. Mas quanto de atividade ou quantas vezes você consegue estimular o seu cão? Eis a pergunta. Porque se você consegue sair e gastar muita energia com o seu cão 3, 4 vezes por dia, excelente! Você até poderia dar um pouco mais de refeições para ele. Se você não consegue, então reduz a quantidade de oferta de alimentos para ele, além da quantidade, tá? E essa é a dica de ouro para que o seu cão viva longos anos saudável, tá? Um cão em sobrepeso, um cão obeso, tende a viver 30% menos. A obesidade pode ser lida como sendo inflamação. Um cão obeso é um cão inflamado. Um cão inflamado é um cão doente. Um cão doente é o cão que as pessoas vão gastar dinheiro comprando remédio. Remédio cura doença? Remédio não cura doença. Se você procura curar uma doença com remédio, você está dizendo, eu quero ser enganado, eu quero ser escravo da indústria, eu quero gastar meu dinheiro. Vocês estão entendendo? Então não espere seu cão ficar doente, inflamado, para você sair buscando ajuda. Faça o certo todo dia, a partir de hoje, e o seu cão vai viver bem, feliz e saudável. Quem entendeu, quem gostou da nossa live de hoje, digita aí 10, 10, 10, 10, 10. Quem puder dar o seu joinha, dar seus corações, agradeço demais. Inclusive, compartilhar esse conteúdo com outra pessoa que tenha cão, que goste de cães, beleza? E agora, está aberto oficialmente para dúvidas e perguntas que vocês possam ter, tá bom? Quem quiser mandar dúvidas e perguntas, manda aqui, para que a gente possa ler e bater um papo a mais aqui, trocar uma ideia, tá bom? Obrigado, Márcia, obrigado, Emanuele, obrigado, Maria Copires, Carol, Léo Silva, obrigado, Maria de Fátima, Q6N5W, Magalu, mais um dia aqui conosco. Obrigado a todos. Quem está aqui ao vivo conosco no YouTube, coloca aqui embaixo seu nome, coloca aqui embaixo, participa comigo. Quem gostou, digita aí 10, 10, 10, 10, 10. Que isso, gente? Comenta aqui para mim saber o nome de vocês. Carol, seja bem-vinda. A audiência hoje está mista? Ou será que nós temos pessoas de várias idades hoje? Ou nós temos o pessoal mais velho e o pessoal mais novo? Coloca embaixo, coloca a idade de vocês, vamos lá, se não é pedir muito, coloca a idade de vocês aqui para mim saber. Temos alguns jovenzitos. Quem é que é a primeira vez que está me assistindo? Deixa eu ver, quem é a primeira vez? Dita aí, primeiro, coloca um para mim saber que é a sua primeira vez aqui comigo. Márcia Teixeira, meu cão, meu não quer comer. Meu não quer comer, quer dizer que ele está doente? Talvez não. Veja a temperatura dele, tá? Veja a temperatura dele, veja a mucosa, a coloração da gengiva dele, tá? Depende da idade, certo? Pode ser doença, mas nem sempre, tá? Às vezes ele simplesmente não quer comer porque ele não precisa comer, principalmente quando é um cão com mais idade, adulto, idoso, tá bom? Silene, primeira vez, seja bem-vinda, Silene Cactus, Pet Juninho, obrigado pela sua participação. Leia, 44, 54, eu, primeira vez, que legal. 8 meses. 8 meses é um cão filhote, Márcia, então me preocupa isso, tá? Se a gente tem vacinas importadas desse filhote, se tem as vacinas boas, se tem a vermifugação bem feita, qual foi a criação que ele teve com a mãe, com o pai, se ele recebeu anticorpos ou não, entendeu? Filhotes, eu sempre me preocupo com doenças virais, principalmente, tá? Veja se tem presença de pulgas, tem presença de carrapatos, anemia, febre. São os parâmetros que a gente tem que juntar vários pontos para a gente poder entender qual a origem da doença, tá? Não fique perdendo tempo ou dinheiro comprando vitaminas, buscando remédios. Não faça isso. Entenda o que está acontecendo com o seu cão, primeiramente de tudo, tá?
Léo Silva, lambedura tem a ver com alimentação também? Sim, tem a ver com alimentação também. Um animal que se alimenta todos os dias, que tem alimentação em excesso, que não tem esses gatilhos psicológicos, os gatilhos mentais, vai fazer com que esse cão comece a lamber a pata, porque ele tem excesso de energia, ele tem compostos tóxicos, células tóxicas dentro do seu corpo em excesso, entendeu? E isso faz com que ele tenha processos inflamatórios latentes, entendeu? A alimentação em excesso é uma delas, né? Ou alimentação desequilibrada também. Minha Fox Paulistinha sempre se alimenta fazendo atividade de farejamento. Que legal, muito bem. Excelente, Camila Rodrigues, parabéns. Tirei o arroz da dieta do meu cão e ajudou muito na coceira e lamedura. Que legal, Manuela, obrigado pelo seu depoimento aqui. Feliz em saber, tá? Silene, meu Juninho tem menos de 2 anos e coça muitas patas, parece fungos. Parece, mas não é, Silene, parece, mas não é, tá? Os fungos são naturais da pele e você nunca vai acabar com eles, entendeu? Grande parte das pessoas acha que a causa são as bactérias, a causa são os fungos. Na verdade, não. As universidades, as instituições de ensino de forma geral, os laboratórios, eles procuram um vilão para te dar. Vamos dar o nome do vilão. Quem é que matou o mocinho, sabe? Todo filme, ele tem um roteiro. O roteiro é criado, o roteiro de um filme que faz sucesso, ele é feito para quê? Para te induzir a pensar que quem é o bandido é o cara lá, aquele cara mau, aquele cara que não sei o que, quase não aparece e tal. Então, sempre te leva a entender que aquele é o vilão. E aí você fala, aquele é o vilão, eu tenho que matar ele, tenho que botar uma armadilha, tenho que mandar o polícia, tenho que denunciar. Mas na verdade não. Então muitas pessoas eu vejo chegam até aqui e começam a ver que o fungo não era o vilão, a bactéria não era o vilão, mas talvez a sua rotina, a rotina do dono, o tipo de ambiente na casa, a falta de atividade física, a alimentação em excesso, na grande maioria dos casos, é o que eu falo, é o que eu faço todo dia, gente. O que eu faço todos os dias é cortar remédio. A pessoa chega para fazer análise de caso comigo. Eu começo a conversar com a pessoa. O que está acontecendo? O que ele come? Que hora que ele acorda? Que hora que você brinca? Quantos animais tem em casa? Tem pessoa idosa? Tem filhote? Tem criança? Tem outros animais? Outras espécies? Eu vou conversando com a pessoa. E aí eu vou buscando informações. E eu falo para a pessoa, olha, sendo bem sincero, o problema não é o fungo. O problema é você. A pessoa, mas como assim? Mas eu amo ele, doutor, dorme na minha cama, que eu cuido bem, que eu faço tudo para ele. Pois é, esse é o problema. Um cão que tem um alto nível de previsibilidade, um cão que tem alimento em excesso, um cão que toma banho em excesso, nunca vai se ver livre de problemas de pele, infelizmente. Seja por lamedura, seja por fungos ou seja por bactérias. Entendeu? Então eu tenho que fazer o tratamento o quê? Reverso, tratamento de dentro para fora. Primeiro eu instalo um reset de saúde, elimino todos os remédios e agentes externos sintéticos e eu começo a fazer um tratamento interno para ensinar o corpo do meu cão a agir e reagir contra os agressores, entendeu? Tânia, primeira vez, legal, Tânia, 59 anos. Feliz pela sua participação conosco, tá? Os jovenzitos, ninguém se manifestou, né? Os jovens têm vergonha de falar que é jovem. Só o povo calejado que fala mesmo na lata. Ele caminha toda manhã com o pai. Banho dou pouco. Pois é. Caminhar não é atividade física, Silene, tá? E aí depende quantas vezes por dia você alimenta ele. Qual é a qualidade do alimento que você dá a ele, entendeu? Porque aí se você dá mais alimento... Porque vamos supor, pensa comigo. Se ele só caminha, ele não está gastando energia, certo? Imagina o seguinte... Você pergunta pra mim, Arthur, você faz atividade física? Se eu falar pra você, eu levanto da cama e vou pra cozinha. Na cozinha eu sento, vou pro meu escritório, eu sento lá e passo o dia todo lá. Aí depois à noite eu levanto, tomo um banho e vou dormir. E aí? Eu falo pra você, lógico que eu faço atividade física. Todo dia eu levanto cedo da cama. E aí? Isso é atividade física? Para você pensar. É a mesma coisa quando as pessoas me dizem, mas eu passeio 2 vezes por dia com meu cachorro. Por quanto tempo? Por 5, 10 minutos. Mas o que é passear? Não, eu dou uma volta no quarteirão. E aí? Isso foi passeio? Isso foi gasto de energia? Isso foi estímulo a um cão? Não. Entendeu? Então isso não conta. É legal, claro que é legal. É melhor do que não fazer nada. Com certeza é, porque tem pessoas que nem de casa saem com o cachorro, tá? Mas se ele está com esses sintomas de queda de pelo, coceira, lambedura, ele está dizendo, está insuficiente. É ele que está dizendo, não sou eu que estou dizendo. Ele está dizendo que essa rotina está insuficiente. Ele está dizendo, o corpo dele está pedindo algo a mais, ele está pedindo ajuda, entendeu? A pele, não existem problemas de pele, entenda o seguinte, não existe problema de pele,
A pele é apenas um termômetro. A pele se manifesta para dizer que tem algo interno ruim, entendeu? Então, o cão nunca tente tratar um problema direto no problema. As pessoas, mas eu cortei, vou passar uma pomada. Não faça isso, entendeu? Porque na grande maioria das vezes, a pele não é a causa primária. E aí as pessoas ficam se matando, comprando remédios, fazendo consultas e avaliações, exames e tudo mais, procurando combater a causa que não é a causa principal. Você está prendendo o bandido, mas não é o assassino principal do filme, sabe aquela coisa? Não, prendeu o bandido, prendeu. Não, mas as mortes ainda estão acontecendo, então não era ele que estava matando. Você entendeu? É mais ou menos isso. Aí você vai lá, vou combater isso, vou combater isso, vou combater aquilo. Quando você vê, você gastou todo o seu dinheiro. Eu falo por experiência, porque as pessoas chegam para mim, Arthur, mas a sua consultoria é cara, Arthur, mas é muito caro o seu acompanhamento, eu não tenho dinheiro. Eu falo assim, quanto você já gastou com outros veterinários, com outros profissionais picaretas? Quanto você gastou? Gastei 5 mil, gastei 10 mil. Gente, todo dia eu escuto essa mesma história. A pessoa gasta todo o dinheiro com as pessoas erradas, com os profissionais errados. Aí o cara que quer fazer as coisas certas, ensinar a pessoa a fazer o que é certo, a pessoa não tem condição. Fica com problema. Continua com problema. Porque o bonzinho nunca vai ser lembrado. Entendeu? O vilão, sim. Você lembra? Pensa comigo. Pessoal de mais idade aí. O pessoal lembra daquela professora chata de escola. Aquela professora de matemática lá que batia com a régua na mesa, chamava atenção, gritava com todo mundo, rodava a baiana na sala. Aquela você lembra. Agora aquela tia boazinha que vinha, que ensinava você, que falava com carinho, que você aprendeu a pegar gosto naquela matéria, porque aquela professora é boa, talvez você nem lembra dela. Ela foi tão boa que ela não é lembrada. Agora aquela chata, nossa senhora. Você entende? É assim que funciona. Então, olhem com outros olhos para os problemas de saúde que possam surgir no animal de vocês. Que nem sempre o tratamento é aquilo que você espera que seja. Não existe problema de pele. Os problemas de pele, coceira, dermatite, lambedura são sempre secundários a um desequilíbrio interno que tem no animal. Corrigiu a base, restabeleceu os pilares básicos da saúde, os problemas vão embora. É de um dia para o outro? Não. Por isso que você precisa ter fé na natureza, fé em seguir um método, entendeu? Fé em seguir o método, fé na natureza e deixar o tempo agir. Isso. Uma árvore de manga não dá manga se não for a época. O fruto verde não amadurece só porque você ajoelhou e rezou. Ele tem o tempo dele, o tempo de maturação. A doença, a mesma coisa. Começou a restabelecer a saúde do seu cão, de dentro para fora, a doença vai embora. No tempo dela. No tempo de recuperação da imunidade do seu cão. Muitas vezes eu vejo as pessoas quererem terceirizar o problema. Terceirizar o problema, porque o problema é a culpa da dermatite é do meu cachorro. A culpa da lambedura é do meu cachorro. A culpa do insucesso no tratamento é o veterinário que passou o tratamento errado. Você entendeu? Então, meu cachorro é culpado por ter ficado doente. O veterinário é culpado do meu cachorro não ter melhorado. Mas eu não sou culpado. Nunca. Entendeu? Esse é o dilema que eu vejo na maior parte dos casos. As pessoas nunca dizem, Arthur, putz, eu sou culpado. Porque eu todo dia dou um pedaço de pão pro meu cachorro. Arthur, eu sou culpado porque eu não passei pro meu cachorro. Eu não tenho paciência de levar para passear meu cachorro. Arthur, eu sou culpado porque eu mimo demais meu cachorro. Eu dou muito alimento para ele todo dia. Arthur, eu sou culpado porque eu não consigo parar de fazer as vontades do meu cachorro. Tudo que ele quer eu faço para ele. Eu não deixo meu cão se frustrar. Ou seja, qual é o tipo de animal que não se frustra? Qual é o tipo de ser vivo que não se frustra? Só pode dar problema. Não tem como dar bom. Pega qualquer... Olha, gente, eu falo, sejam observadores. Qualquer árvore, você pega qualquer mato que começar a crescer no chão, ele precisa de luz para ele crescer. Ele se frustra porque o mato cresceu justamente embaixo da sombra de uma árvore.
ele vai ter que crescer para o lado para conseguir pegar um pouco de luz. Você entende? Entra numa mata fechada, é coisa sensacional. Você entrar na natureza, vai fazer uma trilha aí, entrar no meio da natureza, é sensacional. Você vê como as plantas, elas dão um jeito de jogar o caule mais para fora, para pegar a luz de um jeito, para pegar, sabe? É fenomenal você vê a adaptação da natureza na sobrevivência. E a gente, na nossa casa, a gente não permite que o nosso cão faça isso. Porque eu quero ter controle 100% sobre a saúde do meu cão. Eu quero curar as doenças na marra. Terezinha. Boa tarde, Berenice. Berenice de Fátima. Que legal. Minha maltesa começou com caspa, agora vira ferida. O veterinário passa pomada, corticoide e remédio e não funciona. Tratamento errado para problema errado, Terezinha. Siga apenas o passo a passo simples da restauração de saúde que você vai se ver livre disso. É perfeitamente tranquilo resolver esses problemas. Perfeitamente tranquilo. Só que é muito mais desconfortável para o dono do cachorro do que para o cachorro. A pessoa sofre mais em seguir o método do que o cachorro em si. Porque o cachorro é um ser natural. O cachorro é um ser que reage aos acontecimentos do ambiente. Mas as pessoas, elas têm a mente travada no conforto, naquilo que é gostoso para elas. Então elas não se veem na possibilidade de fazer algo desconfortável nem para elas, muito menos para o cão. Toda vez que você vê um problema de saúde no seu cão, ou mesmo em você, e você quiser um remédio para resolver isso, você está dizendo, eu quero ser enganado. Eu quero gastar meu dinheiro à toa. Você quer um exemplo? Fome. Eu estou com fome. Toma um copo d'água. Você não precisa comer. Você não precisa de um pedaço de pão. Você não precisa de uma bolacha. Você não precisa de uma fruta. Toma um copo d'água. 2, se possível. Está resolvido. Calma. Você vai aguentar até a próxima refeição. Não tem problema. Ah, mas deu fome de novo. Toma mais 2 copos d'água. Ah, mas deu fome de novo. Você quer uma dica de ouro? Quer uma dica de ouro? Coloca uma pitadinha de sal na água e toma. Pode ficar tranquilo. Você vai aguentar. Você não vai morrer. Garanto, gente. Garanto. Garantido. É só ler o seu corpo. É só ler a natureza. Entendeu? Ah, mas eu tô com dor de cabeça. Toma água. A maior parte das vezes que as pessoas precisam de um remédio para dor de cabeça, um remédio anti-inflamatório, um remédio para dor, para analgésico, não sei o quê, é só o corpo pedindo ajuda. Eu preciso de água. Tome mais água. Corrige os eletrólitos. Consuma menos gordura. Menos açúcar. Açúcar é inflamatório, carboidrato é inflamatório. Entendeu? É só isso que o corpo quer. O corpo está tentando falar para você. Você fala assim, ah, não, eu vou ir no médico porque deve ser tireoide. Nossa, tireoide. Não, olha aqui minha mão, tá até soltando uma caspa, deve ser ácido úrico. Não, é ácido úrico. As pessoas querem remédio. Eu não tô até com uma tossezinha aqui. Ixi, será que é coração? Nossa, o médico fala, né? Depois de 40 pode ser coração. Ah, eu acho que eu vou no médico. Vou ver se eu tomo um remédio. Se ele passa um remédio para mim, para resolver. Você quer ser enganado. Você quer intoxicar seu corpo. Você quer ir anti-natureza, anti-saúde. Quanto mais remédios, menos saúde. Quem tá gostando até aqui? Deixa eu ver, cadê? Participa comigo aí, gente. Digita aí. Já até perdi a noção dos números. Coloca aí 8. 8, 8, 8, 8. Acho que eu não pedi 8 ainda hoje. Minha cachorra morreu. Sinto muito. Miui. Miui K5F. Magalu tá com a gente ainda aqui. Marina Almeida. Obrigado. Estão aqui comigo. O pessoal dormiu. Fala a verdade. Tem alguém que me colocou em cima da geladeira para lavar a louça? Deixou eu encostado na fruteira em cima da mesa e foi fazer outra coisa? Tinha uma pessoa que eu atendia um tempo atrás e ela falava, Arthur, eu coloco você em cima da geladeira e vou lavar a louça. Ai. Teve uma outra senhorinha que eu atendi também, ela falava assim, eu coloco o celular do lado da fruteira em cima da mesa e vou fazer outra coisa.
Ela vai lá estender roupa e deixa eu falando sozinho lá na cozinha. Ai, ai. E mais engraçado, gente, que eu me identifico porque isso aqui recorda a minha infância. Eu lembro que eu ia na casa da minha avó e a minha avó morava em São Paulo, lá em São Caetano do Sul. A dona Celina, a minha avó Celina, dona Celina. Ela morava lá em São Caetano do Sul. Ela morava lá e ela colocava de manhã. Aí a minha avó ligava lá, tinha um cara, era um rádio. A minha avó ligava o rádio na estação dela lá. Ela fala assim: o Gasparito. Nem sei se existe, nem sei quem que é esse cara, não sei nem sobre o que ele fala. Não sei se é pastor, se é coisa. Ela colocava no Gasparito. Ah! Aí a minha mãe visitava a minha avó, né? Criançada ficava brincando na sala, escutava a minha avó falando assim: não, mas você sabe que o Gaspareto falou isso. Ela colocava o coelho e ficava escutando a manhã inteira. Lava roupa, lava. Ai, ai, ai. Esse é velho. Pois é, eu não conheço, eu não lembro. Vou até pesquisar depois, mas me veio na cabeça que agora que eu lembro minha avó com o radinho dela. É filme? Não, era programa de rádio. Era um cara que apresentava um programa no rádio, Tânia. Não é filme, não. Era o nome de um apresentador. Aí ela colocava lá o radinho em cima da geladeira dela, colocava lá e ficava escutando. Eu, criança. Aqui. Segunda cadela que morre com verme do coração. Tem alguma dica? Tenho. Detetizar o ambiente. Detetizar o ambiente e fazer ivermectina periodicamente para os seus animais. Tá bom? Gaspareto era espiritualista e falava de autoconhecimento e espiritualidade. Ah, que legal, Rádio Mundial, Gaspareto, obrigado. Ah, Miui, você entregou aí, hein? Quantos anos você tem, Miui? A minha avó era de 1934, mas ela faleceu fazem anos já, hein? Já faz mais de 10 anos. Aqui leva para todo lugar, doutor. Até quando estou na rua. Eu conheço o filme. Não, não é filme não. Não é do filme que eu tô falando, não. Tem alguém que mandou pergunta aqui? Acho que não, né? Eu coloco perto de mim. Ai, ai, ai. Tá indo áudio aí, gente? Tá cortando. Tá muito vento aqui agora. Já estou até pensando em encerrar essa live aqui. Mas eu me lembrei agora aqui. Minha avó, e assim, tadinha, né? Porque na época dos mais antigos, no caso da minha avó, né? Ela não pegou essa era, né, de interagir. Eu imagino ela, se ela pudesse conversar com o Gaspareto, se ela pudesse mandar mensagem, o Gaspareto ler a mensagem dela. Imagina, que fenomenal. Nossa, coisa de outro mundo. Porque o pessoal mais antigo, quando pegava o William Bonner no Jornal Nacional, né, também nem sei se tem, acho que não, né, ele se aposentou, alguma coisa assim, né? Anos que eu não assisto a Globo. Na verdade, acho que eu nunca assisti, eu assistia quando meu pai colocava quando era criança. E o pessoal mais antigo, o cara fala bom dia, a pessoa fala bom dia, né? Em casa. Imagina hoje que você tem a rede social, que você fala com a pessoa, que comenta, a pessoa lê seu comentário. Pô, coisa fenomenal, né? Eu acho sensacional. Boa tarde, Bruno. Seja bem-vindo. Niui. Camila Rodrigues. Boa tarde. Wesley Silva tá por aqui ainda. Pessoal que coloca essas fotos dos desenhinhos aí das coisas, eu imagino que seja molecada. É ou não é? E principalmente quando eu pergunto a idade, coloca a sua idade. Que aí o pessoal de mais idade ou coloca a foto de verdade, ou coloca uma foto de flor, ou não coloca foto nenhuma porque não sabe como é que coloca a foto. É ou não é assim que funciona? Aí a molecada que é jovem, coloca a foto de personagem, de um personagem de desenho, um personagem de um filme, mas nunca coloca a própria foto. Hoje em dia tá na moda, a molecada hoje, ninguém coloca a própria foto. Se for colocar foto, coloca a foto assim, com a mão na cara, com o celular na cara, para não ver a cara. É umas doideiras das gerações, né? Muito doido. Boa tarde, Daila. Seja bem-vinda. Eu sou jovem, mas eu gosto de Gaspareto, porque estudo espiritualidade e conhecimento. Nos vídeos dele sempre começa Rádio Mundial. Que legal. Sou jovem. Você conhece o Gaspareto? Você não é jovem, não. Tá com a alma jovem. Aí pode ser. Olha o meu preconceito latente. Meu cachorro toma Bravecto certinho. O parquinho que levo ele tá tendo casas de carrapato. Levo para
ir no parquinho, o Bravecto protege contra essas doenças dos carrapatos? Não. Não. Pior de tudo, não. Ele ajuda a combater o carrapato, mas ele não vai evitar a doença, você entendeu? Por isso que eu te disse. Eu te dei a dica e você não quis me ouvir. Eu tenho 38 anos. Só a minha cachorrinha que é jovem, tem 7 meses. Que legal. Olá, você tem a minha idade, então. Então, eu já não sou jovem, já não me considero jovem mais, não. Eu sou jovem, porém gosto de assistir filmes infantil, acreditam? Pois é. Quantos anos você tem, Daila? Coloca aí, vamos ver. Cadê? A molecada nem participa, pode ver. Quando você faz essas perguntas, a molecada nem responde. Ontem eu fiz a live ontem à tarde aqui, teve alguém que perguntou, meu pai deixou eu ter um cachorro, qual é o melhor cachorro? Eu falei, meu pai, pelo amor de Deus, gente, se você tá falando do meu pai, se seu pai deixou você ter cachorro, aí que você não tem que ter cachorro mesmo. Não tá na hora ainda, entendeu? Você fala assim, tenho filho, cuide do meu filho, quer dizer que você tem responsabilidade. Beleza, agora você pode ter cachorro. Se não... eu sou jovem, porém gosto de assistir... Isso eu já li. Aqui, 27. Realmente é jovem, Daila. Muito bem. Jovenzita. Parabéns. Mas os filmes infantis... gostar por gostar. Eu hoje, falar, sendo sincero, papo aleatório, né? Olha que tosco. Eu preciso cortar essa parte da live depois, né? Papo aleatório. Tá na hora de encerrar. Começou a falar papo aleatório, quer dizer que tá na hora de encerrar a live. Mas eu nunca gostei eu, quando criança, não gostava de ser criança. Então eu nunca assisti essas coisas de filme infantil, essas coisas de criança normal. Hoje, pelas minhas filhas, eu assisto. Né? Elas, coloca desenho, não sei o quê. Chega um fim de semana a gente colocar um filme para elas, eu coloco. Então, vários filmes de criança da minha época eu coloco para elas assistirem hoje. Né? Porque eu não assisti quando era criança, eu assisto com elas hoje. Preconceito mesmo. Então... não se pode conhecer pessoas antigas? Pode sim, eu estou dizendo que é preconceito meu com os jovens. Com os jovens, não com os velhos. Pessoal, vou nessa. Vou lá, tá na hora de já tomar um cafezinho. E é isso aí. Mais tarde, se pá, deixa eu ver que oração. 3 horas, hoje tá tranquilo, tá? Hoje tá tranquilo. Tenho só às 4 da tarde, só que eu tenho atendimento hoje. Então, estou de boaça. Na verdade, hoje concentrou... eu tô mais assim, porque eu sei que hoje eu vou ficar acordado até tarde. Porque eu tenho... Nossa, o pessoal agendou umas coisas pra mim hoje. Então eu tenho atendimento às 4, vai das 4 até às 7. Aí depois começa às 9, eu vou até meia-noite e meia hoje. Tem um pessoal Já abri as perguntas já, Wesley. Já estamos respondendo as perguntas aqui, já tô indo embora, porque acabou as perguntas. Aí tem atendimento hoje até umas madrugadas. Por conta dessas questões do fuso horário, e esse negócio do horário de não estar com o horário do Brasil, o Brasil não ter feito o horário do verão dessa vez, me lasca. Porque aí, quando você pega o fuso horário de outros países, nossa, aí dá uma confusão. Aí eu fico louco aqui. Falta a minha. Cadê a sua dúvida? Eu não vi pergunta aqui. Minha sobrinha de 18 anos só tem cachorro para latir. Para tirar foto. Coitadinha, passa a semana inteira fechada no apartamento. Pois é o que eu digo. Realmente é judiação. Mas é o que eu falo, né? A questão da imaturidade, da idade, né? Muitas vezes a gente não está preparado para assumir essa responsabilidade. Cadê a dúvida, Wesley? Vem logo com a dúvida para mim ir embora. Vou ligar minha cafeteira lá. Aqui, doutor, o que acha desse comprimido de carrapatos? Qual o comprimido para carrapatos? Gil, manda aí. Sobre a minha, cachorro, ela tá com a doença do carrapato. Ontem que descobriu, o que eu posso fazer? Pô, Wesley, aí você deu paulada, hein, velho? Pô, como você pode fazer? Você tem que tratar ela, se você já fez o diagnóstico, tem que iniciar o tratamento. Você tem que saber qual da doença do carrapato que tem. Deu Ehrlich ou deu Babesia? Quanto de hematócrito ela tá? Você entendeu? NexGard. O que você quer saber? Você quer saber o que eu acho? Eu não gosto, tá? Eu não gosto de comprimido. Não é que não presta, é que eu não confio, sabe? Assim, eu sou um pouco contra eu dar um remédio pro meu cachorro engolir, para ele pôr o fígado dele para metabolizar, para depois o remédio ir para a pele para matar o parasita, entendeu? Eu não gosto desse tipo de efeito. É uma coisa individual minha, tá? Eles têm os estudos lá que funciona e tal, entendeu? E assim, sendo bem sincero também, tá?
Então, mas nenhum desses de comprimido, tá muito na moda isso, tá? Não é que não presta, tá? É que eu não gosto, é uma coisa particular minha, entendeu? Eu atendo muita gente, nas consultorias que eu faço, eu atendo muita gente que utiliza esses produtos. As pessoas compram muito Bravecto, compram muito NexGard. Só que quando eu atendo a pessoa fala que o cachorro tá com carrapato. A pessoa fala que o cachorro tá com pulga. Entendeu? Aí eu falo, e aí? Adiantou o remédio? Não adiantou. Porque grande parte das vezes, seria muito melhor você detetizar o ambiente, entendeu? Ou utilizar um produto top spot, um produto poron, do que um comprimido, entendeu? A minha experiência, sabe? Os casos que eu atendo, eu vejo menos problemas, menos efeitos colaterais, menos sinais de problemas do que isso, entendeu? Aí o Wesley, fechando a pergunta do Wesley aqui. E assim, gente, o que eu quero que vocês entendam? Vocês não têm que acreditar em mim. Vocês têm que estudar, entendeu? E tomar a conhecimento de vocês. Vocês têm que ter uma visão crítica e não acreditar nas pessoas da internet. Entendeu? Você tem que formular o que você quer. Por exemplo, é o que eu falo. O pessoal do clube lá, o pessoal que entra pro nosso clube, Dica do Veterinário, no clube a gente tem um curso somente sobre parasitas. E lá eu explico princípio ativo por princípio ativo. O que faz cada princípio ativo. Eu explico o tipo de cão que se adapta melhor a cada tipo de princípio ativo. Então, são várias aulas que eu explico lá, para que as pessoas consigam ter a noção e falar, poxa, então para mim, meu caso é melhor esse, meu caso é melhor aquele, entendeu? Eu não gosto se a pessoa me pergunta se fosse para mim usar para mim, para um cachorro meu. Eu não tenho cachorro hoje, mas se eu tivesse, eu escolheria outra coisa, mas na minha realidade, na minha circunstância, no meu ambiente, entendeu? Não estou dizendo para você não uma coisa particular, sabe? Por isso que eu digo, lá dentro do curso, você tem as aulas onde você consegue ter a visão mais macro e você fazer essa escolha, entendeu? Aqui era infestado e resolveu o Dr. Pena que faz mal para eles. Legal, que bom. Bravecto pode dar nódulo no fígado? Não que possa dar nódulo, né? Mas é um produto que você está jogando um princípio ativo para o fígado responder, entendeu? Entendeu? É um princípio ativo que o fígado vai ter que responder e metabolizar. O que você acha da dox injetável? É um antibiótico, né? Normal, entendeu? Wesley, onde faço o curso? No site, entra no site dicadoveterinário.com, tem lá todos os nossos cursos. Então você assina o clube, é baratinho inclusive, você assina o clube e você vai ter acesso a todos os cursos, a todas as aulas, você vai ter acesso para tirar dúvidas comigo, entendeu? Pedir aulas adicionais, pedir vídeos adicionais, entendeu? É uma forma bem fácil para você ter acesso a tudo. Alimentação, doença do carrapato, tem as aulas lá do curso de doença do carrapato, entendeu? Princípios ativos, tratamentos, métodos, tudo explicativo. Eu dou NexGard quando surto de pulga, só em caso de surto, porque é difícil mexer no ambiente, sim. Então, mas não subestime. É difícil mexer no ambiente? É difícil, mas o ambiente é o que realmente resolve, entendeu? Principalmente, sem precisar colocar a saúde do meu cão em risco, porque eu não preciso colocar nada para dentro do meu cão para conseguir tratar o ambiente, entendeu? Então, claro, cada um tem uma realidade, né? Mas por isso que eu digo, tem várias formas e várias técnicas para você conseguir tratar o ambiente. Beleza? Será que eu consegui responder para você, Wesley? Pessoal, de boa? Fim das perguntas? Que aí eu vou nessa, hein? Eita lasqueira que eu fiz aqui. Ai, calma. Precisando, iniciei meu curso de medicina veterinária. É preciso de suas dicas, como faço? Não entendi o que você perguntou, Daila. Doutor, precisando, acho que é isso, né? Doutor, precisando, iniciei meu curso de medicina veterinária. É preciso de suas dicas, como faço? Não entendi o que você quis dizer. Iniciei meu curso de medicina veterinária e preciso de suas dicas, como faço? Olha, Daila, se você está fazendo veterinária, eu tenho um canal só para veterinários, lá no YouTube, Liberta Vet.
Entra lá no canal. É um canal onde eu dou dicas para veterinários em formação, veterinários recém-formados, tá? Eu faço consultorias também para veterinários. Na verdade, a gente chama de mentorias, né? Eu faço consultorias para clínicas veterinárias, né? Veterinários que têm clínica veterinária, e faço as mentorias para recém-formado que querem conseguir seus primeiros clientes, iniciar o seu atendimento, começar a ganhar grana, entendeu? Eu te levo do 0 aos 10K mensais com veterinária, entendendo o passo a passo. Liberta Vet. Entra lá, Daila. Liberta Vet. Liberta Vet. Para tornar os veterinários livres. Entendeu? Mas anota o nosso WhatsApp lá também, caso você precise, você fala com as meninas e as meninas vão te encaminhar lá, caso você tenha interesse nas nossas mentorias, tá? Aí a gente faz o programa de mentoria, a gente acompanha, tá? Hoje faz tempo que eu não pego muitos veterinários. Eu tô com 4 veterinários, só que eu tô dando assistência hoje. 4 veterinários. 2 de clínica e 2 estão começando na carreira, recém-formados. Hoje. Que entraram comigo em outubro. Isso. Final de outubro, começo de novembro. Que eles entraram comigo. Beleza? Então eu vou lá. É isso aí, Gil. Obrigado pelo apoio aí. Então é isso. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.